Muito bem. Bom, gente, vamos mais aí para mais uma aula de direito penal, dando sequência nos delitos de crimes contra a pessoa. E dentro dos delitos de crimes contra a pessoa, nós estamos falando de crimes de periclitação, não é isso? Da vida e da saúde. Nós já dissemos que esses crimes são aqueles em que a vida e a saúde são colocadas em perigo, por isso que se fala em periclitação. Vamos dar sequência aos crimes aqui. Se não me engano, nós falamos até abandono de incapaz, não foi isso? Eu acho que agora nós vamos falar de exposição ou abandono de recém-nascido. Vamos lá. Foi isso. Foi isso, não foi? Vamos lá. Vou projetar para vocês aí o slide. Exposição ou abandono de recém-nascido. Vamos lá, descrição, esse é o nome legal, o nome do crime, exposição ou abandono de recém-nascido. A descrição do fato típico, está lá no caput do 134. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal grave, de natureza grave, pena, detenção de 1 a 3 anos. Se resulta morte, detenção de 2 a 6 anos. Olha só, gente. Este crime aqui também trata-se de um crime de perigo. Para a sua concretização, para a sua consumação, não se faz necessário que o recém-nascido que ele sofra qualquer dano, não. Nós estamos falando de crimes de perigo. A mera exposição à situação de perigo, ou mesmo o abandono deste recém-nascido, tendo por fundamento, tendo por propósito a ocultação de desonra própria, e aqui está um conceito aberto, abertíssimo. Nós temos aí, nós podemos ter aí, a depender do local de onde estejamos falando, o fato de você ter um filho fora do casamento, um filho estando solteira, a depender do local, até mesmo nesse Brasilzão nosso aí, a depender de onde isso ocorra, pode ou não ser motivo de desonra na comunidade local. Este crime de perigo, então, nós temos aqui um conceito aberto. A ideia é essa. Tanto é que a vítima não é qualquer um, na classificação, a vítima não é qualquer um, e o autor também não é qualquer um. Nós estamos falando aqui de uma mãe que abandona o filho recém-nascido, tendo esse especial propósito aí. Qual é o especial propósito? De ocultar desonra própria, que, mais uma vez, é um conceito aberto, que, inclusive, na determinação, a depender de onde estejamos dentro do próprio Brasil, aqui, este conceito, em um determinado local, o que pode ser motivo de desonra em um determinado local ou em determinada circunstância, em outro não é. Sujeito ativo, gente, é a mãe que abandona ou expõe o seu filho recém-nascido. O sujeito passivo é o recém-nascido, então nós temos aqui um crime próprio. O elemento subjetivo é o dolo, sendo que para a configuração desta conduta, nós precisamos de um propósito, de um dolo específico, que é este propósito de ocultação de desonra própria, mais uma vez um conceito aberto.
uma vez, um conceito aberto. Só para vocês verem que interessante. Olha só para vocês verem que interessante. Artigo 133, abandono de incapaz. Lá no abandono de incapaz, a pena é de 6 meses a 3 anos. Vocês visualizam o slide aí, não visualizam? O slide da lei, não. Aqui está na apresentação ainda. Não, mas é isso mesmo. Olha lá, abandono de incapaz. Detenção de 6 meses a 3 anos. Nós estamos falando de exposição ao abandono de recém-nascido. Pelo fato de estarmos falando da mãe, né, que é natural que a gravidez, o nascimento, traga um abalo psicológico consigo, pelo fato de estarmos falando desta motivação, de uma motivação específica, ocultação de desonra própria, vejam que a pena é menor, pena de 6 meses a 2 anos. Enquanto se o abandono for de incapaz, que pode ser por qualquer pessoa sim, né? Não necessariamente a mãe, e que não tenha este propósito específico de ocultação de desonra, a pena é maior, a pena é de 6 a 3. Quer dizer que o abandono de incapaz, toda vez que a gente olha para a pena, a gente tem que pensar assim, todos são crimes de perigo. O abandono de incapaz, ele é mais reprovável do que a exposição ao abandono de recém-nascido. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Se do crime resulta lesão corporal de natureza grave, detenção de 1 a 3. Se resulta morte, de 2 a 6 anos. Elemento subjetivo, já dissemos, é o dolo, não existe esse crime a título de culpa. Objeto material e jurídico. O objeto material é o recém-nascido, né? É aquele sobre o qual é o recém-nascido, sobre o qual recai a conduta típica. E o objeto jurídico, nós estamos falando de crimes de periclitação da vida e da saúde. Então, o objeto jurídico aqui é tanto vida quanto saúde. Tanto é assim que nós temos, nos parágrafos 1º e 2º, a previsão de formas qualificadas, podemos dizer, né, já que há a previsão expressa de pena, nós temos a previsão de 2 formas qualificadas com resultado lesão e com resultado morte. Então, os objetos jurídicos aqui defendidos são tanto a integridade física, a saúde, quanto a vida. Classificação é um crime próprio, é um crime que pode ser praticado pela mãe de um recém-nascido, então nós temos uma qualidade especial. Da mesma forma, a vítima não pode ser qualquer pessoa, a vítima tem que ser um recém-nascido. É um delito material, nós dissemos, quando começamos a falar de crimes de periclitação da vida e da saúde, nós dissemos que alguns delitos, todos são de perigo, mas alguns são de perigo abstrato e outros de perigo concreto. Os materiais são aqueles que exigem a demonstração, são aqueles que exigem prova de que houve efetivamente a situação de perigo, os materiais. Os formais são aqueles em que nós não precisamos da prova, a própria lei presume que a situação é uma situação, que aquela conduta configura situação de perigo. Aqui na exposição ao abandono de recém-nascido, não, é um delito material. Sendo um delito material, nós precisamos da demonstração do resultado do perigo. Nós precisamos de prova de que, em função de ter sido abandonada, ou exposta, esta criança, esse recém-nascido, passou por uma situação de perigo efetivo. Forma livre, não existe uma forma específica, o tipo ele não traz
ele não descreve como seria este abandono ou essa exposição. Comissivo ou omissivo. Nós podemos ter a conduta, tanto uma conduta ativa, por parte daquela que abandona, que efetivamente abandona o recém-nascido, como também nós podemos ter uma conduta omissiva, ela pode simplesmente deixar de cuidar do seu filho, ela pode expô-lo a perigo por meio de uma conduta ativa, como também pode se omitir com os cuidados próprios que uma criança precisa. Da mesmíssima forma, nós vamos estar falando aí de abandono de recém-nascido. É um delito instantâneo, as suas consequências podem se prolongar no tempo, mas trata-se de um delito cuja conduta não se estende, as consequências podem se estender, mas a conduta ela se dá em um único ato. É um delito de perigo concreto, eu disse para vocês, toda vez que falamos de delito material que exige uma prova, estamos falando aqui de crimes de dano. Todo delito que exige prova de ocorrência de dano, ele é um delito material e ele é um delito de perigo concreto, correto? Nós temos que demonstrar a ocorrência deste perigo. É um delito unissubjetivo, pode ser praticado por apenas uma pessoa, e é um delito de forma nós temos a previsão da forma pré-terdolosa. Onde é que está a pré-terdolosa? A forma pré-terdolosa está no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. Parágrafo 1º, se do fato resultar lesão corporal de natureza grave, e óbvio que aqui também se resultar de natureza gravíssima, detenção de 1 a 3. E aqui é uma observação que eu gosto de fazer. Você poderia falar assim, não, mas em respeito ao princípio da legalidade, se a lesão for gravíssima, a pessoa não vai responder pelo crime qualificado, pelo 134 qualificado, não, porque a lei só fala em lesão corporal de natureza grave. Sim, mas o que acontece é o seguinte, o que nós temos que lembrar é o seguinte, a designação lesão corporal gravíssima, ela é uma criação doutrinária, ela é uma criação jurisprudencial. O termo lesão corporal gravíssima, ele não existe na lei. Como ele não existe lá no 129, ele está previsto no parágrafo 2º. Parágrafo 1º tem lesão corporal grave, parágrafo 2º, lesão corporal gravíssima, do 129. Eles estão, a conduta, os resultados da lesão corporal estão previstos lá no parágrafo 2º do 129. Porém, não existe o nome jurídico lesão corporal gravíssima. Todos são indicados como lesão corporal grave. Daí porque o parágrafo 1º aqui só fala em lesão corporal de natureza grave, mas é óbvio que tanto a grave quanto a doutrinariamente conhecida como gravíssima, se do abandono resultar lesão de qualquer da natureza, seja de uma, seja de outra, o crime é qualificado aqui com a pena maior. E se resulta morte, pena de 2 a 6. Todos os dois, tanto o parágrafo 1º quanto o parágrafo 2º, são crimes pré-terdolosos. Nós temos dolo no antecedente e culpa no consequente. O que quer isso dizer? O resultado lesão corporal de natureza grave ou resultado morte, ele ocorreu a título de culpa. Ele ocorreu a título de imprudência. Por exemplo, na situação mais fácil aqui, imperícia, imprudência e negligência, ele pode ter acontecido a título de negligência ou a título de imprudência. Imperícia é difícil a gente pensar. E o porquê disso? Porque, na verdade, se os resultados, lesão corporal de natureza grave e morte, se eles fossem a título de dolo e não a título de culpa, nós não estaríamos falando de crime de exposição ou abandono de recém-nascido. Nós estaríamos falando de crime de lesão corporal e de crime de homicídio. Correto? De crime de lesão corporal e de crime de homicídio. Porque teríamos dolo
tanto na conduta do CAPT, na exposição ou abandono, como também teríamos dolo no propósito de causar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, ou de causar a morte. Aí nós não estaríamos diante do 134 qualificado, nós estaríamos diante do 129 ou do 121. Tranquilo? Isso, forma pré-tendinosa. Aqui. Dando sequência aqui, gente, a crimes de periclitação da vida e da saúde. Aqui um crime. Vem o slide aí, né? Eu mudei de slides. Vocês veem aí normalmente? Não, Pedro. Estamos vendo. Não? Então, peraí. Estão vendo como é que eu sou orelha nesse trem? Terminar o semestre perguntando. Vai lá. Omissão de socorro. Agora vem, né? Agora tá tranquilo, professor. Beleza. Omissão de socorro. Artigo 135. Isso aqui é um delito que ocorre muito. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo e em grave e iminente perigo. Ou não pedir, nestes casos, o socorro da autoridade pública. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta corporal de natureza grave e triplicada se resulta morte. Mais uma vez, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nestes casos, o socorro da autoridade pública. Veja só, gente, o delito de omissão de socorro, ele traz alguns elementos aí interessantes. Primeiro, nós temos aí a falta, né, da prestação de assistência, mas é interessante que nós observarmos o seguinte, que se o Estado ele não está pedindo nenhum super-herói, não. Quando a pessoa deixa de prestar assistência, quando é possível ela fazê-lo sem risco pessoal. Não se quer, por meio da penalização da omissão de socorro, não se quer que a pessoa e que aquele que vá socorrer, que ele arrisque, não. Aquele que não presta o socorro em função da situação oferecer risco à sua própria pessoa, em função de que os procedimentos para a prestação de socorro poderiam oferecer risco à sua própria pessoa, ele não comete o crime. Não é? Para que se cometa o crime, se faz necessário que aquele que presta a assistência, aquele que não prestou assistência, se faz necessário que, não, caso ele tivesse prestado, não teria havido nenhum risco para ele. E vocês vejam que não é omissão de socorro, a omissão de socorro é para quem efetivamente precisa de socorro. E quem é que precisa de socorro? É quem se encontra em situação de vulnerabilidade. Nós estamos falando aqui, criança abandonada ou extraviada, pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo. Nessa última possibilidade aqui, nós temos um elemento, que são os elementos chamados elementos normativos, que são conceitos abertos, né? Ou em grave ou iminente perigo. É um conceito aberto. Milhares de situações podem se encaixar neste conceito aqui.
Mas vocês vejam que nós precisamos de uma pessoa em situação de vulnerabilidade e não é só a circunstância de não se prestar assistência, porque mesmo que a pessoa não possa fazê-lo sem risco pessoal, ela pode ainda pedir auxílio, sendo possível, auxílio da autoridade pública. O que quer isso dizer, gente? O crime configura não é só quando o autor deixa de prestar assistência, não. Se além de não prestar assistência, são situações distintas. Ele comete o crime se não prestar assistência, como também comete o crime, caso não preste assistência, se ele puder e não fizer o acionamento das autoridades públicas para que preste o socorro, ele da mesma forma comete o delito. Por mais que ele não tenha podido realizar o socorro sem o risco pessoal, ele ainda assim ele comete o crime. Então nós podemos pensar numa situação em que a pessoa não poderia prestar o socorro sem risco pessoal, mas poderia, por exemplo, ter pedido auxílio, socorro às autoridades públicas, e ele se omitiu também de pedir auxílio, socorro às autoridades públicas. Da mesma forma, ele comete o crime. No sujeito ativo aqui, sujeito ativo e sujeito passivo. Sujeito ativo, qualquer pessoa pode ser agente desse delito, né? O delito ele pode ser cometido por qualquer pessoa. Sujeito passivo, também qualquer pessoa pode ser pode ser vítima do crime de omissão de socorro. O elemento subjetivo é o dolo, nós não temos previsão do crime de omissão de socorro a título de culpa. E não tem nenhum... Vocês viram que muitos delitos que nós vimos aí, nós tínhamos um dolo específico, né? Aqui não se fala em dolo específico. Objeto material é a pessoa sobre a qual recai a omissão de socorro, é a vítima propriamente, aquela que estava em situação de perigo, ou mesmo em situação de dano, né? E não foi socorrida, ou não teve as autoridades acionadas para o seu socorro. Ela é o objeto material sobre o qual recai a conduta omissiva. E o bem jurídico é a vida, mais uma vez, vida ou saúde. Nós estamos falando de crimes de periclitação de vida e saúde. Já falamos, é um delito comum, pode ser cometido por qualquer pessoa. Aqui também, assim também como no crime anterior, é um delito material, nós precisamos da demonstração probatória de que houve uma efetiva situação de perigo em função da omissão de socorro, houve uma efetiva situação de perigo. Eu achei interessante aqui, a gente tem julgados nesse sentido, é quando a pessoa já está morta. Se aquele a quem deveria se prestar socorro já estiver morto na circunstância, essa omissão na prestação do socorro, ela não configura crime por se tratar de crime impossível. Para quem morreu não se presta, para quem já morreu não se presta socorro. Delito de forma livre, não existe uma conduta específica prevista em lei. É um delito omissivo, né? Porque exatamente a conduta aqui é uma não ação. O cometimento do crime se dá exatamente em função de uma não ação. Qual não ação? A não prestação de socorro ou não acionamento das autoridades competentes aí para prestar o socorro. Então, é um delito omissivo. Um delito instantâneo
a sua conduta ela não se estende no tempo, a sua conduta não se estende no tempo, é um delito de perigo concreto, por se tratar de um delito material, por se tratar de um delito material, como dito, nós temos a exigência de que o perigo ele seja efetivo, correto? Ele tem que ser demonstrado. É um delito unissubjetivo, pode ser praticado por apenas uma pessoa, é um delito que pode ser praticado por apenas uma pessoa, e temos a previsão nos parágrafos da figura préter-dolosa. Lá nos parágrafos 1º e parágrafo 2º, nós temos a previsão da figura préter-dolosa. Parágrafo 1º e parágrafo 2º, não, gente, perdão. No parágrafo único, nós temos a previsão da figura préter-dolosa. A pena ela é aumentada pela metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta morte. Se resulta morte. Mais uma vez, nós temos dolo no antecedente e culpa no consequente, por isso que se fala em crime préter-doloso. A conduta, a omissão de socorro, ela se deu por meio de uma conduta dolosa, porém, a consequência morte e a consequência lesão grave se dão por imprudência, perícia ou negligência. Se a lesão, se tinha-se desde o propósito, se tinha o cometimento, tinha por propósito o cometimento da lesão grave ou da morte, aí nós não vamos estar falando de crime de lesão, nós vamos estar falando de crime de omissão de socorro, nós vamos estar falando de crime de lesão corporal ou crime de homicídio. Tranquilo? Vamos lá. Isso aqui é uma figura criada posteriormente, vocês vendo que também é um crime também é um crime de periclitação da vida e da saúde. Também é um crime de periclitação da vida e da saúde. Nós temos, olha como é que o crime é intitulado. Olha como é que o crime é intitulado. Condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Vamos lá na descrição da figura típica, artigo 135-A. Exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para atendimento médico hospitalar emergencial. Olhem só, gente. Condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para atendimento médico hospitalar emergencial. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada até o dobro se da negativa resultar lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resultar morte. Olha só, gente. Aqui, novamente, nós temos um crime de perigo. E é importante nós analisarmos o seguinte, e aí nós podemos voltar aqui e falar da mesma coisa para omissão de socorro. Vocês viram que no parágrafo 1º, a gente tem a previsão de se resultar lesão corporal de natureza grave ou morte. O que quer isso dizer? É que basta a omissão de socorro sem
estes resultados aqui para que o crime se configure. Nós estamos falando de um crime de perigo, não é? Nós não precisamos de um resultado naturalístico, nós não precisamos que, em razão da omissão de socorro, a pessoa tenha a sua saúde agravada ou que a pessoa venha a morrer. Basta que ela seja vítima de omissão de socorro, ou seja, basta que não lhe seja prestada assistência por quem poderia fazê-lo, para o crime estar configurado. A mesmíssima coisa é aqui, no condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Olha aqui, exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. Viram vocês? Basta a mera exigência ou do cheque, ou promissória, ou outra garantia, ou a burocracia com preenchimento de formulários, basta essa mera conduta aqui por parte do hospital para o delito estar presente. Se nós tivermos uma lesão corporal de natureza grave, um agravamento da saúde, ou mesmo a morte, em função desta situação de perigo gerada pelo CAPT, porque houve uma situação de perigo, você tem uma pessoa precisando de atendimento médico hospitalar de emergência, emergencial, urgente. Nós temos uma pessoa em situação que precisa de tratamento emergencial, atendimento emergencial. Vejam que fala em atendimento, ele precisa de atendimento emergencial. Se em função de exigências de garantias ou burocracia, a mera exigência de garantias ou burocracia, e em função disso, o retardo no atendimento emergencial, só isso aí já configura o delito. Se além deste retardo, em que nós temos um perigo, se além deste retardo nós tivermos um comprometimento grave da saúde, resulta em lesão corporal de natureza grave, a pena é dobrada. Se tiver morte, a pena é triplicada. Agora, veja vocês, gente. Eu estou falando aqui que não precisamos do resultado, mas em todos dois nós não podemos esquecer que se trata de crime, omissão de socorro, que acabamos de falar, se trata de crime material. Se trata de crime de perigo concreto. Ou seja, tem que estar demonstrado que, em razão da sua omissão, da omissão do autor na prestação do socorro, houve aí no caso não é nem se gerou um perigo à vida ou à saúde, não, né? Houve um incremento no perigo para a saúde ou vida da pessoa. Tranquilo? Aqui é da mesma forma. Nós precisamos, ele é um crime em que basta a exigência da garantia ou do preenchimento de formulários, o retardo no atendimento em função dessas exigências, sim, sempre atendimento emergencial. Só que, além deste retardo, nós precisamos de que a situação de perigo seja demonstrada, que houve um perigo em função do retardo nesse atendimento. Sujeito ativo. O sujeito ativo aqui o representante, né, ou quem atende, quem é o responsável no hospital por realizar este procedimento, é aquele que exige o cheque, nota promissória ou qualquer garantia, ou retarda, é aquele que tem o poder de decisão, né, porque, na verdade, nós podemos estar ali falando de um hospital em que houve a determinação para que os empregados portassem dessa natureza, e ele está ali cumprindo ordens, não é? O importante aqui é quem é que tem o poder de decisão para isso, quem é que tem esse poder de determinação. Então, não pode ser qualquer pessoa. Da mesma forma, sujeito passivo pode, o sujeito passivo não, o sujeito passivo pode ser qualquer um que esteja precisando de atendimento emergencial, mas sujeito ativo, nós precisamos dessa especial qualidade, a pessoa tem que ser aquela que no hospital
tenha poder de decisão, tenha poder de dar essa determinação. Elemento subjetivo é o dolo, sempre o dolo, não existe a previsão de conduta culposa. O objeto material é a pessoa para a qual se retarda o atendimento com essas exigências de garantia ou exigência de preenchimento da burocracia, né? Burocracia desnecessária. E o objeto jurídico, mais uma vez, é a vida. Nós estamos falando de crimes de periclitação da vida e saúde. É a vida e a saúde. Como dissemos, é um crime próprio. Por ser crime próprio, nós precisamos dessa figura de que seja aquele que no hospital, naquele que no local de atendimento emergencial, é aquele que determine a apresentação de caução, de garantia, ou que impõe essa necessidade de burocratização, que acabe por retardar o atendimento. Também nós estamos falando de perigo concreto, tem que ficar demonstrado que a situação de perigo resultante desse retardo no atendimento, que houve uma complicação, né? Nós tivemos aí um aumento do perigo para a saúde da pessoa. Por ser perigo concreto, sempre é crime material, não é simplesmente formal. Aí você pergunta, mas qual é o resultado naturalístico que se pede nos crimes de perigo concreto? O resultado naturalístico que se pede é a demonstração do perigo. É a demonstração do perigo para a saúde e para a vida. Agora, interessante é o seguinte, quem é que está apto para fazer essa demonstração sempre é o médico, né? O profissional quem vai dizer se houve ou não houve um perigo efetivo em razão do retardo no atendimento. É um delito de forma livre, fala-se aí em cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, não existe uma conduta específica, uma previsão fechada. Comissivo, na conduta só se fala em exigência ou preenchimento de formulário. Instantâneo, nós podemos ter efeitos permanentes, né? Vimos lá no parágrafo único que fala de lesão grave. Unissubjetivo, pode ser cometido por apenas uma pessoa. E também temos a figura préter-dolosa. A pena é aumentada até o dobro se da negativa resulta em lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resultar a morte. Correto? Então, tanto a figura, tanto a morte quanto a lesão corporal aqui do parágrafo único, elas são crimes, são de modalidade culposa. Se nós estivéssemos falando de dolo na lesão corporal ou dolo no crime, nós não estaríamos falando de crime de condicionamento, de atendimento médico hospitalar emergencial. Nós estaremos falando de crime de lesão corporal e de crime de homicídio. Beleza? Crimes de maus tratos, gente. Mais um delito aí. Mais um delito de perigo. Mais um delito de perigo. Crimes de maus tratos. Lá. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância,
para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Mais uma vez, expor a perigo a vida ou a saúde é uma modalidade de crime de periclitação da vida e da saúde, de pessoas sob sua autoridade, guarda, vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando dos meios de correção e disciplina. Detenção de 2 meses a 1 ano, multa. Parágrafo 1º, se o fato resulta lesão corporal grave, reclusão de 1 a 4, se resulta morte, reclusão de 4 a 12. Aumenta-se a pena de 1/3, aqui o parágrafo 3º traz uma causa de aumento, aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. Aqui não se falou de sujeito ativo e sujeito passivo. Sujeito ativo, gente, aqui nos slides não consta. Foi direto para a classificação. Sujeito ativo. Sujeito ativo, pela descrição do tipo aqui, nós sabemos que não é qualquer pessoa que pode ser autor desse delito. Para ser autor deste delito, tem que ser alguém que tenha autoridade, guarda ou vigilância sobre quem? Sobre a vítima. Então, é um delito próprio. É um delito próprio, não pode ser o autor, né, o autor dele, sujeito ativo, não é qualquer pessoa. Para ser sujeito ativo deste delito aqui, ele tem que possuir essas qualidades, ou ser autoridade, ou ter obrigação de guarda ou de vigilância sobre a vítima. Sujeito passivo é aquele que está sob a autoridade, guarda ou vigilância do autor, correto? Elemento subjetivo é o dolo, e aqui mais do que isso, não é o dolo geral, nós temos um dolo específico, né, descrito na conduta, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, né, nós temos um propósito específico aqui no delito de maus-tratos, então não é um dolo geral, nós temos um dolo específico, está descrito na conduta. Elemento subjetivo, objeto jurídico, objeto material é a pessoa sobre a qual recai os maus-tratos, e o objeto jurídico, nós estamos falando de exposição de perigo à vida e à saúde. Os bens jurídicos atingidos pela conduta são vida e saúde. Correto? Classificação, como já dito, é um crime próprio. A gente precisa dessa especial qualidade por parte do autor. Ele tem que ter a autoridade, a custódia ou a guarda. Não é qualquer um que pode ser autor de crime de maus-tratos. Delito material, precisa-se da demonstração da exposição a exposição da saúde ou da vida a perigo, precisa dessa demonstração, então é um delito material. É um delito de forma vinculada. Por que ele é um delito de forma vinculada? Porque nós temos a previsão da conduta de maneira pormenorizada. Vejam aqui para vocês verem. Quer privando-a de alimentação, cuidados ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando dos meios de correção e disciplina. Essas aqui são as formas de execução do crime. Nós temos o resultado, que é a exposição de perigo da saúde ou da vida. Nós temos a descrição da vítima aqui, nós temos a descrição do autor, né, daí ser um crime próprio.
E nós temos os meios de cometimento do crime, eles estão descritos no caput do 136. Por isso, então, que se diz que é um crime de forma vinculada. Quais são as formas? Privação de alimentação ou de cuidados indispensáveis, sujeição a trabalho excessivo ou inadequado, abuso dos meios de correção ou disciplina, delito de forma vinculada. Essas são as formas vinculadas. É um delito que pode ser comissivo ou omissivo, a própria conduta já traz, né? Privar de alimentação ou cuidados é omissão. Sujeitar a trabalho excessivo ou inadequado é ação. Abusar dos meios de correção e disciplina também é ação. Então, aqui, ó, na primeira forma vinculada, nós podemos dizer que temos uma omissão, aquele que tem a obrigação de alimentar ou de cuidar, não alimenta ou cuida. E na segunda e terceira formas de vinculadas de conduta, nós temos duas ações, correto? Daí o porquê que o delito é comissivo ou omissivo. É um delito instantâneo, e aqui é interessante que o delito de maus-trato, ele se... Para sua configuração, basta a conduta, ela não se estende no tempo, porém nada impede, por exemplo, quando nós estávamos falando aqui de abuso de meios de correção, nada impede que você tenha, por exemplo, a sujeição de uma criança a um castigo que dure muitas horas, castigo que dure um dia inteiro, com propósito de disciplina, né? Não é essa a ideia, correção à disciplina. Ele é um delito que pode se configurar com apenas um ato, mas nada impede também que, pela natureza dele, a conduta se estenda. Como dito, por ser um delito material, ele é de perigo concreto. Por ser um delito material, ele é necessariamente perigo concreto. Você tem que demonstrar a situação de perigo. A gente não presume o perigo da lei, não. A lei, o legislador, ele não presumiu esse perigo. Unissubjetivo, pode ser cometido por apenas uma pessoa, e como todos os outros delitos, apresenta figura préter-dolosa. Parágrafo 1º. Toda vez que vocês ouvem falar em préter-dolosa, tem que sempre pensar: dolo no antecedente, culpa no consequente. Ele tinha por dolo, o propósito era os maus tratos, em decorrência dos maus tratos, por negligência ou imprudência de quem impôs maus tratos à vítima, a vítima veio a ter lesão corporal de natureza grave. Aí nós temos a forma qualificada do parágrafo 1º. Ou por imprudência ou negligência, por parte de quem impôs maus tratos à vítima, a vítima veio a morrer. Nós temos reclusão de 4 a 12 anos. Aí temos uma outra modalidade de maus tratos qualificada. Correto? Diferentemente dos anteriores, além, está escrito errado aqui, gente, préter-dolosa, além da previsão da conduta préter-dolosa, nós temos também a previsão de uma causa de aumento. Esse delito ele é direcionado especialmente maus tratos para guardar, né, para proteger crianças. Então, nós temos aqui a previsão no parágrafo 3º de uma causa de aumento. Se o crime é praticado contra pessoa menor de 14, perdão, a pena é aumentada. Então, nós temos qualificadora no parágrafo 1º, qualificadora no parágrafo 2º, causa de aumento, parágrafo 3º. Assim. Olha só, gente.
no crime de maus tratos. E é importante falar aqui que o crime de maus tratos, ele não é só, tem como vítima apenas criança, não, viu? O crime de maus tratos pode ser dado tranquilamente contra alguém que esteja enfermo, esteja sob os cuidados, alguém, um idoso, nada impede que eles sejam vítimas desses delitos, não. Não é somente criança, não. E em função de poderem ser vítima, e não raro, né? Nós temos aqui as pessoas que convivem, não raro esse crime é cometido dentro de casa, contra parentes, nós temos que estar atentos para não, na hora da responsabilização, nós temos que estar atentos para o fato de que não pode ocorrer o bis em idem na hora da apenação. É da essência desses delitos que eles sejam cometidos pela sua maior incidência, como dito, ele é cometido dentro de casa, contra filho, contra pai, contra avô, contra tio, contra quem está enfermo. E nós sabemos, nós estudamos no semestre passado as causas de aumento. Dentre as causas de aumento lá, entre as agravantes, nós temos a previsão do cometimento do delito contra ascendente, descendente. São causas que estão previstas lá no artigo 61 como causas de aumento. Causa de aumento ou agravante? Um dos dois. Não me recordo aqui ao certo. Mas fato é que nós não podemos, na hora da apenação, aumentar a pena sob este fundamento, já que para a configuração do delito se fez necessário, nós estamos falando de uma pessoa que estava sob a guarda ou vigilância. Se ela estava sob a guarda, ela estava sob a guarda ou vigilância por ser um filho. Ela estava sob a minha guarda por ser meu filho. Ela estava sobre a minha vigilância por ser meu pai, meu irmão que está doente. Então, já é da essência da conduta. Nós não podemos apenar duas vezes. A pessoa não pode receber pena duas vezes pelo mesmo fundamento. Correto? E vamos... Assim, aqui, gente, no fechamento, nós temos... É agravante, né, Vitor? Agravante. Aqui no fechamento, nós temos a Lei da Palmada. Depois vocês deem uma olhada lá, é interessante, que ele prevê medidas de outra natureza, no caso aqui do ECA, mas o outro não estão fazendo nada, né, gente? É que nós não estamos fazendo nada, vamos lá. ECA 18A e 18B. Artigo 18A e 18B. No artigo 18, direito à liberdade, o respeito e à dignidade. Eles foram criados com essa lei da palmada. 18A. A criança e o adolescente têm direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como formas de correção e disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, integrantes da família ampliada, responsáveis, agentes públicos, executores de medidas socioeducativas, ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. E aí vem trazendo, considerando, lá um monte considerando a respeito do que se entende por esses maus tratos. E o 18B? Então, o 18A vem estabelecendo o que seriam essas situações que configuram maus tratos. E o 18B, o 18B ele traz
medidas que devem ser adotadas caso ocorram essas situações. Os pais integrantes de família ampliada, responsáveis, agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoas encarregadas de cuidar de crianças e adolescentes, tratá-los, educá-los ou proteger, que utilizarem assim. São medidas, o 18B, ele traz medidas destinadas para quem cometa estes maus tratos contra as crianças e adolescentes. Criação aí da Lei da Palmada, 18A e 18B. E aí, somente a título, eu coloquei para vocês, somente a título de curiosidade, porque, na verdade, não é previsão de conduta típica, não. Nenhum nós temos descrição do que seriam esses maus tratos na educação dos filhos, na educação, correção, disciplina, e no outro nós temos previsão de medidas administrativas, não para quem foi vítima de maus tratos, mas sim para aquele que cometeu os maus tratos contra as crianças e adolescentes. Beleza? Gente, a partir da nossa próxima aula, a gente fala sobre rixa, e falamos também sobre crimes contra a honra. Vamos falar, iniciar crimes contra a honra. Tranquilo? Acaba que essas aulas que se estendem assim, quando a gente vai falando de crime por crime, acaba que a aula fica meio cansativa, mas não tem outra forma da gente ver delito, gente. Não tem outra maneira de vermos descrição típica, não. Vamos tentar dar uma mesclada aí com previsão de caso concreto, para ver se dá uma mesclada, porque não tem descrição, estudo de crime é dessa maneira mesmo. Beleza? Até a nossa próxima aula. Um abraço e boa noite.